Paz, meus queridos. Hoje eu quero trazer uma mensagem que eu refleti hoje. Uma mensagem para nós abrir o nosso leque, para nós viajar. Como é que foi a conversa do Pai com o Filho, né? O Espírito Santo reunido e alguns anjos para a formação e a fundação desse mundo. E a nossa existência. Vamos viajar um pouco nessa palavra? Eu creio que ela vai abrir o leque do teu pensamento. Hoje eu estudei sobre esse assunto, né, com os meus materiais aqui, que eu adquiri durante o tempo, do nosso mestre, Dr. Aldair Nelson Rocha, né, em que essa revelação foi dada por Deus a ele, né, e eu vou refletir essa mensagem para vocês. E eu vou trazer uns versículos base, biblicamente, aqui. O primeiro versículo que eu vou ler hoje é Provérbios, capítulo 8, e versículo 26, que diz assim: Quando ele ainda não tinha feito a terra, nem os seus campos, e nem sequer o princípio da poeira do mundo, cosmo. Quando ele estabelecia os céus, e aí estava eu, quando traçava o círculo sobre a face do abismo. Quando eu consolidava o firmamento, no caso a terra, quando os mananciais subterrâneos mostravam o seu poder. Quando ele decretou o mar o seu termo, para que as águas não ultrapassassem o seu mandamento. Quando ele estabelecia os fundamentos da terra. Quando eu estava com ele e era como se o arquiteto e eu era diretamente o seu deleite, divertindo-me diante dele em todo o tempo. Glória a Deus. Divertindo-me, no caso brincando, no seu mundo habitável. E os meus deleites eram com os filhos dos homens. Glória a Deus. Agora nós vamos partir para o próximo versículo. É bom você anotar esses versículos numa caderneta para fazer a conjunção entre eles. Então vamos em Jeremias, capítulo 1, versículo 5, que diz assim: Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conhecia. E antes que eu saísse do ventre materno, te consagrei. E como um profeta para as nações, te constituí. Só no início dessa frase já fala, né? Ao poder que Deus tinha antes de nós existir, antes de nós nascer nesse mundo habitável. Né? É isso que nós vamos viajar antes. Eras antes. Glória a Deus. Agora vamos para o próximo versículo. Eu tenho uma cadernetinha aqui para mim não me esquecer dos versículos. Agora nós vamos para Colossenses 1,15. Aleluia. Se você tiver a sua Bíblia aí, pode acompanhar também. É bom, né? Tu ouvir, olhar e também ler, né? O bom também seria ter um desenho para guardar mais as informações. Vamos lá então. Glória a Deus. Primeiro vamos ler, irmãos, Romanos 8, versículo 29 e 30, que também faz parte dessa mensagem, dessa revelação. Porque aos que dantes conheceu também os predestinou para serem semelhante à imagem do seu Filho, para que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Oh, glória a Deus. Aleluias. Oh, aleluias. Agora vamos para o próximo versículo. Em antemão eu não li. Que é em Colossenses, né?
1:15. E que combina com esse de Romanos também. E ele é a imagem invisível de Deus, o primogênito de toda a criação. Glórias a Deus. E agora vamos para o último versículo, que está em Efésios 4, 12 e 16. Vamos ler só o capítulo 4, né? E o versículo 12 e o 16, que diz assim. O 12. Querendo a perfeição dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. 16. Do qual todo o corpo, bem ajustado e unido entre si, por meio de todas as suas juntas e conjuntura, conforme a atividade harmoniosa de cada parte, realiza o crescimento do corpo para a edificação de si mesmo em amor. Oh, aleluia! Glórias a Deus! Mas se tu for ler o capítulo de Provérbios ali, do início do 8, lê todo aquele capítulo, tu vai ver que é uma revelação, é uma conversa, né? Do próprio Jesus com Deus, né? Falando a respeito do mundo habitável. Antes de tudo existir, coexistir, a imagem perfeita. Isso é maravilhoso, irmãos, navegar nessa ideia, fazer a mente pensar. Bom, então vou trazer essa mensagem. Então comecemos quando o ancião de dias, quando ainda ele trabalhava e planejava os céus e a terra, o firmamento, quando ele preparava o círculo da expansão que seria estabelecida no meio das águas, quando ele experimentava o fluxo das grandes águas subterrâneas que seriam postas na terra, quando ele experimentava o ciclo do mar e do sal, e das ondas quando ele marcava o termo limite do mar com a areia, quando ele preparava o fogo no seio da terra, planejava e finalizava a lei da gravidade e seus limites. Quando ele estabelecia os céus, aí estava a sabedoria, o ancião de dias e o verbos reunidos. Quando ele fez o círculo sobre a face do abismo, a sabedoria como um arquiteto e a diversão do verbo, enquanto o ancião de dias trabalhava, e a sabedoria que era Cristo se maravilhava com os experimentos do Criador. Ela se divertia com as suas obras experimentais e temporárias, que funcionavam sobre as leis da energia temporária, a fim de testá-las e de observá-las a fim de aperfeiçoá-las. Entre elas estavam os animais, os minerais e todas as obras especiais sobre as mais diversas leis da continuidade. Deus deixava a sua marca em todas elas. A imagem do primogênito da criação estava sendo preparada. À medida que ele havia prazo de experimento, ele, o Criador, o ancião de dias, buscava uma imagem perfeita que andava e que andasse sobre as águas naturalmente, que tivesse uma unção para curar, poder para revitalizar. No tempo gasto para isso, nas eras e eras, ele colocava de lado os experimentos. Esses experimentos eram preciosos, mas tinham algum defeito. Deveriam ser destruídos, pois tinham defeitos. Alguns tinham defeitos nos olhos, outros problemas na coluna, outros no sistema digestivo, outros no fluxo de sangue, alguns nas peles, outros no cabelo. Eram experimentos do grande Criador, pois Deus nunca criou nada usando uma varinha de maravilhas ou uma varinha mágica. Tudo tinha que funcionar sobre as leis eternas e imutáveis de Deus. O ancião de dias, ao criar a imagem perfeita, depois de finalizá-la, aguardava para destruir os experimentos. Enquanto isso, a sabedoria se divertia com os filhos do homem. Sim,
esses filhos de homem eram aqueles experimentos, porque eram imperfeitos, criados pelo ancião de dias. E com o decorrer das eras eternas, ele foi buscando uma imagem perfeita. E aquelas ali eram postas de lado. Mas aconteceu algo inesperado. A sabedoria, ao se divertir com elas, acabou se afeiçoando por elas. Assim como um menino que usa os pedaços de madeira que o pai carpinteiro deixa cair no chão no decorrer do seu trabalho, pois com aqueles pedaços de madeira ele imaginava o seu mundo. Assim, a sabedoria amou os filhos dos homens ainda na fase experimental. Deu-lhes nome, fez-lhe promessas e guardou como se fossem reais. Pareciam perfeitos entre outros imperfeitos. Não importava, ele os amou primeiro. Quando o ancião de dias ordenou que fossem todas destruídas e aniquiladas, a sabedoria se impôs e pediu que eles fossem poupados. O ancião de dias, o Criador, disse que não deveriam ser aniquiladas, mas o Criador queria mostrar que ele tinha a imagem perfeita. No meio daquele impasse, o Verbo teve um plano em apresentar, mas o Verbo, a sabedoria da criação, lentamente foi se aproximando da obra finalizada pelo ancião de dias. Ele olha para a imagem perfeita, a qual seria dele, mesmo quando fosse enviado ao mundo criado, e maravilhado disse: esta é para mim, Pai. Deus. Sim, sabedoria, amada. Nelas entrará no mundo físico. Enquanto a imagem virava perfeitamente intacta e maravilhosa, ele a toca e imagina todas as coisas que nela passariam na sua encarnação. Coisas lindas acontecem naquele momento. Relampejo de fatos passam inevitáveis na sua mente, posto propositalmente pelo Criador. O lugar treme, os anjos cantam ao fundo. Eles se entreolham e alguns anjos se ajoelham e adoram o Criador. Algo maravilhoso de fato estava acontecendo. Eras naquele lugar eterno. E disse: eu serei enviado nela? Perguntou o Verbo. Sim, tu serás enviado conforme disseste. Eis-me aqui, envia-me a mim, disse o ancião de dias. Então façamos um trato. Na encarnação serei para ti como filho, e tu serás para mim como pai. Mas permita-me que esses experimentos vivam lá no mundo criado, e não sejam somente experimentos no mundo habitável. Não me importa que nasçam imperfeitos, todavia que não aconteça o mesmo que ocorreu com os anjos criados perfeitos. Se caírem, haverá como redimi-los. Eu tenho um plano. E conversavam. E disse o Verbo: eu estou disposto a dar minha vida por eles. Mas eles são apenas experimentais. Têm defeitos, têm problemas, alguns graves, disse o Criador. Mas eu já os amo, ainda que se movam apenas em base energética infinita, precisam da alma para que tenham vida abundante. Oh, glória a Deus! Eu já os amo, eu já os nomeei. Vamos elegê-lo para que passem pelo mundo e tenham a maturidade pelas provas e decisões e voltem para estar comigo. Por favor, ancião, coloque eles no mundo. Se confirmarem a sua eleição mediante aos meus planos, que passem ali as suas 7 fases e voltem para estar comigo. Mas eles são imperfeitos, disse o Criador novamente. Eu te imploro, ancião, então coloca neles o desejo de ser conforme a imagem do primogênito,
Coloca neles a vontade de ser a imagem perfeita, assim, aquela imagem perfeita que o Senhor criou para mim. Faça isto, eu te rogo, rogava o Verbo. Está bem, faremos que nasçam na terra e tenham a sua alma individual. Assim devem passar pela fase energética de espermatozoide, fase de embrião, fase de bebê, a fase de criancice, a fase da adolescência, a fase da juventude e a fase de ansiedade, que é a última. E que morram no mundo, mas que nasçam na eternidade. A gestação deles será no firmamento, no caso a terra. Assim nascem os homens cheios de defeitos na carreira atribulada da vida humana, a fim de serem conforme a imagem perfeita, que é Cristo. E alguns eles chamava pelo nome antes de a sua mãe o conceber. Outros nascem aleijados, outros nascem com problemas crônicos, mas não importa se o tempo em que passarem no firmamento lhes dou a oportunidade de serem conforme a imagem perfeita, que é Cristo. Porque na eternidade eles serão mais que perfeitos. Então que nasçam e que vivam. Alguns saem com autismo, outros são parecidos, aparentemente defeituosos, a fim de levar uma mensagem para os perfeitos, entre aspas, pessoas normais. Que os imperfeitos levem essa mensagem para os homens, como seriam todos os homens se fossem iguais. Então darei uma missão para esses imperfeitos. Nasçam para despertar no soberbo a piedade, a beneficência, a misericórdia, dando oportunidade para alguns filhos guardarem a vida por seu amor, dedicando aos seus pais. Devem ser eleitos para isso, disse o ancião Criador. Eu os elejo antes da fundação do mundo, e assim nascemos, eu e você.